Amém. Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. As palavras do Salmo 48. Salmo 48, versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Grande é o Senhor. Nós cantamos com grande é o meu Deus. Cantamos firme nas promessas aqui antes de começar para o Facebook. Agora vamos nos colocar de pé, vamos falar com o Senhor, vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos faça descansar nele. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque grande é o Senhor, acima de todos os deuses, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer limitação, acima de qualquer problema. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, e nós saímos das nossas casas para prestar um culto ao Senhor, para adorar ao Senhor, e assim, ó Pai, pedir ao Senhor que venha manifestar a Tua glória, a Tua presença nas nossas vidas, nos perdoando, ó Deus, de todos os pecados que temos cometido contra Ti, aqueles, ó Deus, que o Teu Espírito nos convence e que nós lembramos, e até mesmo aqueles que nós não conseguimos lembrar. Nós queremos, ó Deus, Te exaltar e adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Por isso suplicamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, e não a nós, mas ao Teu nome da glória. Não temos nada em nós mesmos, ó Senhor, para Te ofertar, além daquilo que temos recebido de Ti, e nos achegamos a Ti não pela nossa própria justiça, não porque, ó Deus, somos bons ou melhores, mas pelo precioso sangue de Jesus, nosso advogado, a quem entregamos as nossas vidas e confessamos como Senhor, aquele que nos justifica. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós nos reunimos neste lugar para exaltar o Teu nome e colocar as nossas vidas diante de Ti. Nos ajuda e nos ensina, ó Pai, a entregar as nossas petições a Ti e a descansar, ó Pai, nas promessas do Senhor. Assim nós oramos pedindo ao Senhor que continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo, guardando, ó Deus, os irmãos e as irmãs que aqui estão, os que estão em casa, os que estão trabalhando. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja protegendo e livrando o Teu povo de todo mal. Assim, ó Pai, nós oramos gratos pelo Teu amor, declarando que o Senhor é grande, em nome de Jesus. Amém. As palavras do salmista no Salmo 91, no versículo 1, nós iremos entoar esse louvor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então nós iremos cantar esse louvor que tem por título Descansarei. Que o Senhor nos cubra, nos proteja, nos revista e nos guarde de todo o mal. Louvar o Senhor, descansarei. Descansarei.
pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Só igreja. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. É bom descansarmos e confiarmos no Senhor, porque Ele é Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, e Ele é soberano e está no controle de todas as coisas, e não permitirá que sejamos sentados ou provados além do que nós podemos suportar. Culto de oração tem um versículo em Provérbios que para mim é uma oração perfeita, e eu gostaria que você fizesse esta oração, que é em Provérbios capítulo 30, o versículo de 8 a 9. Oração perfeita. Jesus ensinou a orar com a oração do Pai Nosso, mas nas palavras do texto inspirado de Provérbios 30, versículo de 8 a 9, é algo que o escritor de Provérbios está orando e pedindo ao Senhor apenas duas coisas.
Se nós conseguirmos o equilíbrio nessas duas coisas, a gente vai ser sábio, a gente vai ser feliz e a gente vai honrar o Senhor, sem permitir que o orgulho, que a vaidade, sem permitir que a soberba, a autoconfiança excessiva tome conta de nós, se a gente conseguir viver essa oração que eu quero chamar aqui hoje de oração perfeita, nesse nosso culto de oração. Provérbios, capítulo 30, versículo de 8 a 9. Amém? Provérbios, capítulo 30, versículo de 8 a 9. Nós vamos ler a partir do versículo 7, para a gente entender o contexto melhor. Provérbios, capítulo 30, versículo 7. Duas coisas te peço, não negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém? Então, o escritor está dizendo assim: Senhor, me dá o equilíbrio, nem de mais, nem de menos, mas o necessário. Sabe de onde vêm as nossas dores? Às vezes nós somos ingratos para com Deus. Muitas vezes nos entristecemos por conta das nossas vaidades, mas Deus sempre é fiel para suprir as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, elas são supridas em Deus. Mas por que muitas vezes nós nos entristecemos? Por que muitas vezes nós nos estressamos, ou ficamos ansiosos, ou até mesmo depressivos, ou até mesmo amargurados e angustiados? Porque às vezes nós não nos conformamos apenas com as nossas necessidades. Nós queremos também que Deus supra as nossas vaidades. E Deus pode até suprir, O salmista diz: agrada ao Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Mas às vezes, aquilo que nós queremos não é no tempo nosso, mas no tempo de Deus. Então, como é que nós devemos orar? Senhor, me dá equilíbrio entre ter e não ter. Esse equilíbrio teve o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: sei passar necessidade, sei passar fartura, e ele declara lá em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, posso passar necessidade, posso passar dificuldade, mas o Senhor é quem me fortalece. Então, essa oração oração perfeita. Senhor, me dá um equilíbrio quando eu tiver, me dá um equilíbrio, nem tão pouco, nem tão muito, mas me ajuda a administrar aquilo que é necessário e a confiar no Senhor. Essa oração, ela lembra uma oração que Salomão fez também lá em 1 Reis 4. Salomão podia pedir várias coisas para si, somente para si, mas ele pediu aquilo que era para si, mas em exercício com os demais. Ele pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria para o Senhor, não para o seu próprio orgulho, nem para o seu próprio ego, mas sabedoria para colocar a serviço do reino de Deus, a Bíblia diz, lá em 1º livro dos Reis, no capítulo 4, que Deus deu a Salomão além daquilo que ele tinha pedido, e deu a ele riqueza, deu a ele poder, deu a ele graça diante de todos os reinos, porque ele pediu não para si, mas ele pediu com humildade para colocar a serviço do reino de Deus. Muitas vezes nós não recebemos algo daquilo que nós pedimos, porque nós pedimos mal. Quem é que diz isso? Tiago, capítulo 4. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Pedir para gastar com os nossos próprios prazeres, com os nossos próprios interesses. Mas quando nós pedimos algo a Deus, que é para abençoar a nossa vida, e espontaneamente, voluntariamente, iremos também abençoar o reino de Deus, é como o cumprimento da palavra de Jesus, quando diz assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, nós temos que descansar e confiar que Deus cuidará das nossas coisas. Quando nós priorizamos a Deus, tenha certeza que Deus também nos coloca como prioridade. Esta canção relata a história de Naamã, e ela tem por título Quebra o Meu Orgulho. Quem era Naamã? Era um general bastante poderoso, bastante orgulhoso, mas para ele receber a cura, ele teve que descer e obedecer à orientação da sua empregada, da sua serva, e ele vai até o profeta por conta da sua serva. E foi o orgulho que foi quebrar o orgulho, foi deixar o orgulho que fez com que Naamã recebesse a cura ao mergulhar 7 vezes no rio, obedecendo a palavra do Senhor. Naamã era muito rico, mas o que ele precisava ele não tinha, que era a cura. Às vezes nós podemos ter muitas coisas, e aquilo que nós mais desejamos, Deus nos prova. Então que nós possamos pedir ao Senhor que nos faça mais humildes diante dele, nem pobreza, nem riqueza, mas sejamos gratos e adoremos a Deus também apenas com o necessário. Que Deus nos revista do espírito voluntário, do espírito humilde, para adorarmos e servirmos a Ele. Com esta canção, você pode também ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor. Esse é o momento da igreja. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu
seja o Senhor nos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas, pelos dízimos. Vou chamar João Januíno, nosso vice-moderador, aqui à frente. E vamos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas e dízimos. Graças Pai, nós Deus, nós te louvamos diante da beleza grandiosa da tua santidade. Queremos, em especial, Deus, agradecer. Gratidão é a palavra por tudo que foi e está sendo feito esta noite, pelo que foi depositado aí no gasofilaço. Não só a matéria, mas o nosso espírito te engrandece, a nossa alma se alegra mediante tudo que tu tem feito em nossas vidas e pelo que ainda vai fazer. Nós te louvamos porque essa noite, este dia é um dia de adoração, um dia também que nós apresentamos também não só o valor, as espécies, mas nós queremos apresentar nossas vidas e queremos apresentar também, ó Deus, diante do teu altar, a vida daqueles que perecem, que sofrem e precisam de uma palavra de vida, uma palavra de socorro. Nós queremos apresentar essas vidas, queremos apresentar a nossa cidade, nós queremos apresentar também os administradores, as administradoras desta cidade. Nós queremos te pedir pelas autoridades, pelas instituições. Senhor, cobre a vida dessas pessoas, traga entendimento, traga amor aos nossos corações e que possamos, ó Deus, diante da tua santidade, fazer a diferença mediante o que nós estamos vivendo aí no mundo. Nós cremos, ó Deus, que o teu sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Por isso, Senhor, sei com os nossos desejos, nossos pedidos. Somos gratos, ó Deus, pelo teu amor em nossas vidas. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmão Januíno. Nós devemos nos achegar a Deus em todo o tempo, para que o Senhor nos purifique, nos lave, crie em nós um coração puro e reto, como orou Davi no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável, o espírito reto. Nós estaremos cantando esta canção, nos colocando diante do Senhor, e em seguida estaremos compartilhando ainda mais o versículo da palavra. A canção tem por título Eu me rendo aos teus pés, eu me entrego a ti. O ato de rendição, de entrega diante do Senhor é um ato que deve ser voluntário. O Senhor, Ele pede, Ele chama. Cabe a nós ou nos render, mas muitas vezes nós resistimos ao chamado de Deus. Que nós possamos nos render ao Senhor em adoração nesta noite e que Ele prepare o nosso coração para o acolhimento da palavra que Ele tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Pode passar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Obrigado. Louvor, irmão Roberto, irmão Wilson, irmão Renato, Deus abençoe. Eu me rendo aos seus pés.
foi se rendendo aos pés de Deus, que Jó enfrentava as suas dificuldades. Quando uma notícia vinha uma após outra, chega um momento na vida que os problemas vêm de turma. Quando as coisas começam a acontecer, né? Às vezes tudo vai de mal a pior, e às vezes os problemas vêm de turma, ou na linguagem mais jovem, né? Da adolescência, da juventude, vem de galera. E às vezes no futebol parece que o time todo entra na zaga e você se vê igual um goleiro sem saber de onde a bolada vai vir. Mas nós sabemos e cremos que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. E se o time todo, os problemas todos, as dificuldades todas vêm de turma, maior é Deus. Se Ele está permitindo, Ele tem a solução. Se Ele permite a luta, é porque Ele tem a vitória. Só perdemos, só sucumbimos quando nós paramos de crer. Mas a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. E quando eu falo glória de Deus, eu lembro da doença de Lázaro, quando Marta, Maria estavam preocupadas como irmãs, amigas, e disse assim: ó, Lázaro está doente. E Jesus disse assim: não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E assim nós devemos, pela fé, declarar que aquilo que nos aflige hoje será para testemunho da glória de Deus amanhã, se nós firmarmos em fé. Que aquilo que nós enfrentamos hoje, que as dificuldades que nós passamos hoje, nós queremos vencê-las para a glória de Deus. Nós queremos enfrentá-las para a glória de Deus. Que os gigantes que se levantam hoje sobre as nossas vidas, nós queremos derrubá-los para a glória de Deus. Só não podemos perder a fé. Quando nós perdemos a fé, deixamos a incredulidade invadir o nosso coração. E quando a incredulidade invade o nosso coração, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Então, se é algo que você precisa alimentar, não é os seus medos, não é a sua ansiedade, não é a sua preocupação. Se é algo que você tem que alimentar, não é o seu descontentamento, não é a sua murmuração, não é a sua inquietude, não é a sua angústia, nem a sua tristeza, mas se é algo que você tem que alimentar, é a sua fé. E quando nós alimentamos a nossa fé, nós temos a vitória que vence o mundo dos problemas, nós temos a vitória que vence o mundo das dificuldades, nós temos a vitória que vence toda e qualquer situação, porque essa é a vitória que vence o mundo, disse o apóstolo João, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, a nossa fé. Pela fé, Paulo fala aos Efésios 4 que nós podemos anular todo dardo inflamado do maligno. Pela fé. Então, se tem algo que nós devemos cuidar, é da nossa fé. E como é que nós cuidamos da fé? Como é que nós alimentamos a fé? Nos alimentando da palavra. Paulo vai dizer em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus para nos alimentar da palavra dos homens. Daquilo que os homens dizem, daquilo que muitas vezes outros dizem, mas é preciso sossegar o nosso coração e se alimentar daquilo que Deus diz na sua palavra, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que buscam. É como se Deus soubesse que humanamente o homem natural ele é interesseiro.
O homem natural, ele é interesseiro. Sem fé, é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, como Deus sabe que a nossa natureza humana ela é interesseira, Ele diz assim: se me buscar tem uma recompensa. Se me buscar tem vitória. Se me buscar tem provisão. Se me buscar tem cura. Se me buscar tem o cumprimento das minhas promessas. Agora tem que me buscar em fé. Creia que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então Deus, sabendo da nossa natureza humana interesseira, Ele nos recompensa por aquilo que nós fazemos. Só que tem um detalhe: o homem natural, ele é interesseiro, mas o homem espiritual, ele é solidário, ele é companheiro, ele é servo, ele é entregue, ele é morto das suas vontades praticamente, mas vivo para a glória de Deus. O homem natural age pelo interesse, mas o homem espiritual age pelo interesse de Deus. Não mais ele, mas Cristo nele. Não mais eu, mas Cristo em mim. E os interesses de Deus se tornam maiores, muitas vezes, do que os nossos, quando nós somos verdadeiros adoradores. Quando nós não somos verdadeiros adoradores, os nossos interesses eles sempre virão primeiro. A nossa vontade, ela sempre virá primeiro. Mas quando nós adoramos a Deus de verdade, experimentamos uma dimensão espiritual, num nível de fé, mergulhando na presença de Deus, às vezes perdemos os nossos próprios interesses e vemos os interesses de Deus. O que era que justificava o coração dos primeiros crentes, quando nas arenas romanas eram queimados vivos e queimados todos os seus bens, e eles não arredavam o pé de crer em Jesus? O que era que justificava o Estevão ser apedrejado? Se você pregar, você vai ser apedrejado, você vai morrer. Quanto mais jogavam pedra, mais ele falava. É porque ele estava tão cheio do Espírito Santo que estava morto para os seus próprios interesses. E estava vivendo para o interesse da glória de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus em nós nos transforma não em apenas homem natural, mas em homem espiritual. E o homem espiritual, ele morre para si mesmo e ele não procura os interesses dele mesmo, mas acontece um milagre da presença do Espírito Santo, que ele começa a procurar os interesses de Deus. E ele começa a se alegrar nas coisas de Deus. E é algo até mesmo inefável, não dá para explicar, mas a presença do Espírito Santo na vida do homem e na vida da mulher que tem a Deus, basta. E a presença do Espírito Santo faz com que muitas vezes o servo e a serva de Deus que não tem nada, muitas vezes esteja mais contente do que alguém que tenha tudo. Quantos homens e mulheres de Deus, às vezes, não têm nem o que comer direito, mas estão dando graças e louvando ao Senhor? Quantas igrejas missionárias espalhadas pelo mundo todo, por diversos países, por diversos continentes, onde os crentes muitas vezes passam por privações de escassez e por perseguição, e quando nós ouvimos os relatos missionários de alguma dessas igrejas, é os irmãos louvando ao Senhor, muitas vezes sem o microfone, muitas vezes sem o instrumento, muitas vezes sem um ambiente de culto adequado, mas cheios da presença do Espírito Santo de Deus, adorando a Deus de fato e de verdade. Porque perderam a dimensão do interesse próprio e cheios do Espírito Santo são conduzidos à natureza de Deus, aos interesses de Deus.
E serão os interesses de Deus que irão permanecer. Então, para o homem natural tem que haver alguma recompensa, seja um tesouro do céu, seja a glória futura, seja um galardão, seja uma recompensa. E Satanás, sabendo disso, na história de Jó, e eu quero colocar esse texto, Jó capítulo 1, versículo 11. Satanás, sabendo disso, que o homem é interesseiro, ele pode buscar a Deus pelo interesse dele, não pelo interesse de Deus. Ele diz assim: tira tudo que ele tem, para ver se ele vai te adorar. Tira tudo, tira os interesses dele, para ver como ele vai ficar ressentido e vai lhe amaldiçoar, porque ele te serve por interesse. Porque ele te busca, porque você guarda ele, você supre tudo dele, você dá tudo a ele. Retira tudo dele. E vamos ver se ele vai te adorar. O interessante, na nossa natureza humana, no homem natural, Deus permite. Jó 11. Deus permite que Satanás cumpra com aquilo que ele está desafiando. Estende, porém, a mão, toque em tudo que eu tenho, verá se ele não vai blasfemar na tua face. Jó 1:11. No versículo 12, Deus diz: eis que tudo quanto tem, ele está em seu poder, somente contra ele não estenderá a mão. Satanás sair da presença do Senhor. O que é que esse versículo nos ensina? É o diabo que está se levantando? O que é que Deus está permitindo? É as dificuldades que estão vindo, que é que Deus está permitindo. Porque não existe nada que não aconteça sem a permissão de Deus. E a permissão de Deus não quer dizer a vontade de Deus. Mas às vezes Deus permite para mostrar a nós mesmos se nós servimos a Ele pelos nossos interesses ou se nós estamos servindo a Ele pelos interesses dele. E aí eu falo isso com temor e tremor, porque ao lembrar de um versículo do apóstolo Paulo, quando estava se despedindo do ministério e da vida, né? Lá em Atos ele diz assim: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com o chamado do ministério que o Senhor fez. Então aí Satanás, sabendo que o homem é interesseiro, ele diz assim: tira todos os interesses humanos aí que Jó pode ter. E eu quero ver se ele ainda serve ao Senhor. E Deus permite. E Jó vai sendo provado nos seus bens, Jó vai sendo provado nas suas filhas, Jó vai sendo provado na sua saúde, Jó vai sendo provado até com a sua esposa, Jó vai sendo provado até com seus amigos. Mas havia uma razão maior no coração de Jó. E a razão que havia no coração de Jó o leva a adorar ao Senhor, mesmo perdendo seus bens, mesmo perdendo as suas filhas, mesmo perdendo aparentemente o seu casamento. Mulher de Jó, no capítulo 2, versículo 9, diz para ele amaldiçoar este Deus morrer. Então, entre outras palavras, ela queria que ele morresse. Já estava cansada de tanta prova, de tanta luta. Mas mesmo assim, Jó tinha razões para adorar. Razões para adorar. Nós estamos vivendo uma época onde a razão para adorar é a prosperidade, onde a razão para adorar muitas vezes é a cura, o milagre, onde a razão para adorar a Deus muitas vezes é tudo dando certo, tudo estando bem.
e até natural, porque faz parte do homem natural adorar a Deus pelos seus interesses. Mas é exclusivamente do homem espiritual, daquele que nasceu de novo, da água do Espírito, adorar a Deus pelo que Ele é. E Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele atender a minha oração, Ele é Deus. Se Ele não atender a minha oração, continua sendo Deus. Se tudo vai dando certo na minha vida, Ele é meu Senhor. Se aparentemente tudo vai dando errado, Ele também é meu Senhor. Se as coisas estão como eu gostaria, eu vou adorar. Se as coisas não estão como eu gostaria, também vou adorá-lo, porque eu sei em quem tenho crido, e os problemas que eu enfrento, eles são passageiros, mas aqueles que são verdadeiros adoradores, eles são eternos e adorarão ao Senhor diante de toda a eternidade. Porque as nossas aflições, elas passarão, e vai chegar o momento da vida que nós teremos que enfrentar algum problema. Vai chegar um momento da vida, ao menos que tenhamos que ser arrebatados, que a gente vai ter que morrer. E Deus não vai deixar de ser Deus. Vai chegar um momento da vida em que a gente vai enfrentar várias dificuldades. E muitas vezes a glória de Deus não se manifesta em nos livrar. Mas às vezes a glória de Deus se manifesta em nos dar graça, para mesmo diante das dificuldades, glorificarmos o nome dele. Jó tinha razões para adorar o Senhor. Essa fala me lembra um filósofo chamado Pascal. A frase do Pascal é assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Jó não adorava a Deus por algo da razão humana, mas ele adorava a Deus pela compreensão de fé. Os interesses humanos de Jó estavam todos atingidos. E mesmo assim ele encontra a razão para se prostrar, adorar a Deus e não atribuir a Deus falta alguma. Como se assim, está tudo isso acontecendo comigo, mas Deus é perfeito. Está tudo dando errado, mas Deus é bom. Está tudo terrivelmente difícil, mas Deus é fiel. Jó 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Rasgou as suas vestes, se prostrou e adorou ao Senhor. Irmãos, é uma tristeza quando você não perdeu nenhum bem, não perdeu nenhum filho, não perdeu nenhuma filha, não foi tocado nenhum mínimo de Jó, e você não consegue adorar. Quando muitas vezes eu não passo nem pelo mínimo do que Jó passou, e eu não consigo me prostrar para adorar. Quando eu venho apenas para a igreja para cumprir a tabela e assistir, e não me juntar aos anjos do céu, da terra e abaixo da terra, e dizer: apesar das minhas lutas, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas dores, Jesus Cristo é o Senhor, e nós viemos às nossas casas para adorá-lo, porque ainda que as coisas estejam ruins, Ele reina. Ele reina. E manifestará a sua vontade. E manifestará a sua glória sobre as nossas vidas. Quais são as razões que nós temos para adorar a Deus? Será que é porque os nossos interesses foram atendidos? Ou porque nós chegamos numa dimensão espiritual dizendo assim: eu quero atender aos seus interesses. Quando Jesus desce à terra,
Ele não vem para fazer a sua própria vontade. Ele diz assim: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E os interesses de Jesus não é o dele mesmo, mas é os interesses do Pai. E aí ele enfrenta Satanás, ele enfrenta a provação, ele enfrenta a tentação, diz assim: ó, importa cumprir a vontade do meu Pai. Ele sofre, mas faz, se possível. Faz, se possível, eu faço nesse caso, mas contudo não seja o que eu quero. Não seja o que eu quero. Meus irmãos, eu me envergonho quando eu ouço essas palavras de Jesus e olho para mim. Porque quando as coisas não acontecem do meu jeito, está no grupo que eu estava quando era pequeno, e a criança parece que não quer morrer, fica na gente até envelhecer. Menino, quando vozinha ou manhã não me dava o que eu queria. Era um calo no burro. Lá no sertão, a criança, quando dava um calo no burro, a gente chamava de pantinho. Eu não sei se tem esse vocabulário aqui, né, no Recôncavo. Pantinho. Deixa o seu pantinho para lá. Ou faniquito, né? Acho que faniquito. Já eles falam assim. Calo do pantinho. Bico. Quando os nossos interesses não são atendidos. E aí Jesus, olhando para Jesus, ele diz assim: Pai, não seja o que eu quero. O que será que Jesus queria naquele momento? Se livrar do sofrimento, se livrar da dor, porque era a angústia que ele estava sentindo. O que será que Jó queria com tanta prova? Se livrar de tudo isso, porque era muita dor que Jó estava sentindo. Mas ele lembra dos interesses de Deus. Ele lembra da soberania de Deus. E ele se prostra adorando, dizendo assim: ó, é o que tu queres, é o que tu está permitindo, bendito seja o teu nome. E ele não atribui a Deus falta alguma. Os interesses de Deus, não os nossos interesses. E aí chegar nesse nível espiritual é um desafio. E só com a ajuda de Deus nós conseguimos. Porque quando os nossos interesses não estão sendo atendidos, os nossos calunios, nossa vida, e até mesmo como Jacó briga com Deus. E aí Deus diz assim: peraí, você vai parar de brigar comigo, toca na coxa do velho. E às vezes Deus nos fere para não nos perder eternamente. Porque se Deus atender tudo que eu quero, da forma como eu quero, talvez eu vou ficar tão vaidoso assim: nada, não foi Deus, não, foi eu. Que é aquela oração lá do Provérbios 30, né? Nem tem pouco nenhum. Que no nosso coração haja razões para adorar a Deus, independente das coisas que acontecem nos nossos relacionamentos, independente dos bens que nós possamos ganhar ou perder, independente das coisas que nós possamos conquistar ou deixar de conquistar, que possamos ter um relacionamento com Deus pelo interesse de Deus e não pelo nosso próprio. Porque pelo nosso próprio vai durar um certo tempo. Mas somente o que é de Deus é que permanece. Nosso interesse dura um tempo. Mas somente aquilo que é realmente de Deus permanece para sempre. Mas chegar nesse nível que Jó chega adorando o Senhor, tendo razões para adorar ao Senhor, pelos interesses do Senhor e não dele mesmo, é algo não possível, mas é difícil, é um desafio. Mesmo em toda a dor, Jó transforma a sua dor em adoração. Não deixa a incredulidade tomar conta.
Porque só existe duas coisas: ou a gente dá lugar à dúvida, ou a gente dá lugar à fé. Ou eu duvido do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da palavra de Deus, da misericórdia de Deus, ou eu creio. E quando eu creio, eu consigo vencer. Foi crendo em Deus que Davi derrubou Golias. Foi crendo em Deus que Moisés abriu o mar vermelho. Foi crendo em Deus que Josué viu o sol parar. Foi crendo em Deus que Elias viu o altar de Baal virar água e o altar de Deus acender fogo. Foi crendo em Deus, aumentando, crendo, confiando. E não é diferente para nós. Os desafios são diferentes, mas a fé ela é a mesma. Deus ele não mudou. Então nós precisamos exercitar a crença para que não venhamos a cair na incredulidade e não alcançar as promessas. E aí eu quero lembrar Hebreus 3, e a gente vai encerrar cantando essa canção que fala da vida de Jó. Mas antes, Hebreus 3, os irmãos, nós podemos fortalecer o nosso coração em fé ou endurecer o nosso coração em revolta e dor. E nada, quantos anos de igreja servindo ao Senhor e nada, e nada, quantos anos eu estou servindo ao Senhor e daí nada acontece. Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum resultado material. Sim, Deus é fiel sim para fazer, mas às vezes não é no nosso tempo. Todo mundo poderia chegar para Jó, inclusive os amigos dele, dizer assim: sério, não. Derrota dessa, tanta coisa dando errado, você não precisa fazer não. E Deus estava ali observando. E Deus estava ali guardando a vida de Jó. Hebreus 3, a partir do versículo 12. Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvis a sua voz, não endureçai o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aí, por que Jó vence? E Deus retribui a Jó o dobro de tudo o que ele possuía antes. Porque ele perdeu os bens, perdeu as filhas, perdeu amigos, perdeu relacionamentos, mas não perdeu a fé. Não perdeu a fé. Porque ele não se relacionava com Deus apenas pelos seus interesses, mas ele se relacionava também com os interesses de Deus, com a soberania de Deus, com a crença
de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele iria perseverar até a glória de Deus se manifestar novamente. Faça desta canção a sua oração de adoração a Deus. Amém? Jó, como podes adorar? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação, a direção, a sabedoria do Espírito Santo nos ajude a adorar a Deus não apenas pelos nossos interesses, mas adorar a Deus também, principalmente pelos interesses de Deus, por aquilo que Ele é. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Domingo nós temos culto, segunda-feira às 19h30 nós temos reunião com a diretoria e demais oficiais, professores, líderes da igreja. Os jovens também terão reunião no mesmo horário. A diretoria vai vir para a sala, os jovens ficam aqui no templo para a publicação do exercício do ano de 2021. Louvemos ao Senhor. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos.
Senhor.